No vídeo de hoje, nós iremos falar sobre as 8 maiores atrocidades cometidas pelo Japão durante a Segunda Guerra Mundial. É válido comentar que muito que se sabe da história da Segunda Guerra Mundial, principalmente os fatos mais aterrorizantes, atos cruéis contra a humanidade, a gente já vem à nossa mente os atos cometidos pela Alemanha nazista. Porém, a guerra não foi cometida por um único país. Um outro país também estava envolvido nessa guerra, e esse é o Japão, que também cometeu atrocidades muito cruéis contra povos, principalmente outros povos asiáticos, certo? A Segunda Guerra Mundial, como a gente sabe, ela foi o maior conflito já acontecido na Terra. E isso acabou sendo um campo muito fértil para a mente humana, principalmente no quesito maldade. Tá? Então, no decorrer desses anos após a guerra, muito foi sendo descoberto pelas atrocidades cometidas pelos países envolvidos, tanto o eixo quanto os aliados também, ok? No vídeo anterior, que está postado no canal, nós comentamos justamente sobre como ficou o Japão após a Segunda Guerra Mundial. E um dos pontos muito importantes é que uma narrativa dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, ela foi passada para o povo japonês de uma forma muito diferente do que realmente aconteceu. Então, durante muito tempo, essa história, principalmente essas coisas terríveis que o exército e o governo japonês fez durante a Segunda Guerra Mundial, ficou abafado, porque eles tinham que esconder isso. Porque, basicamente, nessa nova versão que eles criaram, eles eram apenas vítimas da guerra e não causadores de dor e destruição. Então, quando a gente começa a descobrir todas essas atrocidades, né, que foram cometidas, a nossa mente ela abre um pouco mais para essa questão do que realmente aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Então, nesse vídeo, eu listei 8 fatos que aconteceram cometidas pelo Japão contra outros povos. O primeiro ponto que nós iremos ver é conhecido como a cesta de porcos. Durante uma disputa nas Índias Orientais Holandesas, cerca de 200 militares britânicos se encontraram encurralados na ilha de Java. Mesmo tomados pelos japoneses, esses militares britânicos, eles continuaram lutando o quanto eles podiam lutar. Porém, a polícia secreta japonesa, que é chamada de Kempentai, acabou aprisionando esses militares lá na ilha, né? Fazendo com que eles não tivessem mais para onde ir, e como forma de punição e de tortura também, acabou aprisionando eles em gaiolas feitas de bambu, que ficaram conhecidas como cestas de porco. Por isso é o nome desse período, né, dessa atrocidade que aconteceu. Depois de tudo isso, todos eles, obviamente, foram executados de forma cruel, todos os 200 militares britânicos foram executados de forma cruel, depois foram jogados no oceano, fazendo com que parte deles acabasse ou morrendo afogados, mas muitos outros acabaram sendo devorados por tubarões ainda vivos. Próximo ponto também, outra coisa, né, realizada pelos japoneses foram os campos de concentração japoneses. Quando vem à nossa mente Segunda Guerra Mundial, vem automaticamente os campos de concentração judeus, né, onde todo aquele holocausto foi cometido. Mas os japoneses também fizeram algo assim. Conhecidos também como campos de trabalho, né, ou de concentração, que era como os alemães também tratavam da mesma forma os seus campos. Esse método também foi muito utilizado pelos japoneses em diversos pontos do leste da Ásia. Os prisioneiros de guerra, eles eram enviados para o local, eles passavam por situações deploráveis, assim como os judeus também. Eles eram controlados pela Kempentai, que é a polícia secreta japonesa, e podiam sujeitar seus presos a condições miseráveis, como tortura e morte. Os presos do local também eram obrigados a fazer trabalhos forçados e estavam constantemente enfrentando a fome, doenças e as condições climáticas. Haviam, na verdade, duas grandes preocupações, porque esses campos de concentração, eles ficavam em duas cidades diferentes. Uma ficava na cidade de Mukden, que era uma cidade muito fria, e o medo desses prisioneiros era acabar sendo mortos congelados, né? Porque, obviamente, os japoneses não davam proteção para eles, cobertores e nada do tipo. Uma outra cidade que também tinha esses campos de concentração era uma cidade chamada Sandakan,
E aí, o medo deles era por conta das doenças tropicais que tinham lá, e obviamente eles estavam expostos ali, né? Já que eles viviam numa situação extremamente deplorável de sujeira, falta de higiene, falta de cuidados. Então, esses eram os principais medos deles, além, obviamente, das torturas e dos fuzilamentos que aconteciam constantemente. Vamos agora para o próximo ponto, que é conhecido como Operação Suqing. Depois de invadir e conquistarem Singapura, os japoneses iniciaram a Operação Suqing. A Kempentai, só lembrando que é a polícia secreta japonesa, ela considerou que todos os homens chineses que tivessem de 15 até 50 anos representavam um perigo para eles, né? Eles representavam um perigo para o governo japonês. E eles acabaram obrigando a eles passarem por um tipo de seleção. Lá, todos esses chineses, entre as idades de 15 e 50, eles iriam ter que cumprir alguns pré-requisitos e também responder a alguns questionamentos que, consequentemente, né, após responder as perguntas, iriam decidir o futuro deles. Por exemplo, aqueles que fossem considerados comunistas, nacionalistas ou até mesmo membros de alguma sociedade secreta, automaticamente já seriam executados. Aqueles que falassem inglês ou tivessem alguma tatuagem, fossem funcionários públicos, professores, veteranos de guerra ou criminosos, também levariam também o mesmo destino, né? Seriam também automaticamente executados. Os outros que não apresentavam risco aparente, né, eram marcados com a palavra examinado e eram libertados. Ou seja, eles ficavam marcados para o resto da vida de que eles passaram por aquela seleção do governo japonês e estavam libertados porque não apresentavam nenhum risco para eles, nenhuma ameaça. Próximo ponto. Agora a gente tem as mulheres de conforto, que foi uma outra prática realizada também pelos japoneses. Houve uma guerra sino-japonesa e também durante a Segunda Guerra Mundial. Nesses períodos, aproximadamente 200 mil mulheres foram obrigadas pelos militares a se prostituírem de forma forçada. Elas eram enviadas como escravas sexuais para o leste da Ásia e ficaram conhecidas como mulheres de conforto. A maioria delas eram coreanas e algumas das jovens tinham apenas 16 anos. A violência sexual enfrentada por elas durou anos e acontecia diversas vezes consecutivas. No ano de 2015, o primeiro-ministro do Japão ele fez um pronunciamento oficial se desculpando pelo ocorrido. Na época, em 2015, ainda restavam 46 mulheres sobreviventes a esse período. E elas acabaram tendo que dividir uma quantia de 9 milhões que foi emitido pelo governo japonês como uma forma de indenização. Mas é óbvio que a gente sabe que o que essas mulheres passaram nesses campos de concentração desde tão novas e durante tanto tempo não tem dinheiro no mundo que pague, né? Mas foi uma forma que o governo achou que conseguiria ajudá-las. Próximo ponto, temos a unidade 731. Essa foi uma unidade militar que ficou conhecida como 731 e ela era responsável por fazer pesquisas de armas químicas e também por matar milhares de pessoas no decorrer das pesquisas. Detalhe que isso não aconteceu só no Japão. Muitos outros países, durante a Segunda Guerra, estavam naquela corrida para descobrir novas armas, para poder combater, né, durante a guerra. O Japão foi um desses países. Na busca, né, por algumas respostas no decorrer dessas pesquisas, o grupo acabou agindo de uma forma completamente desumana e muito aterrorizante. Por exemplo, testes com bombas de peste foi feito na tentativa de poder descobrir se essas armas infectadas seriam capazes de causar um surto de doença no local em que seria lançada. Ou seja, eles pegavam vários vírus, criavam essa bomba com vários vírus e lançavam nos locais para poder saber se com esse vírus contaminando as pessoas daquele local, as pessoas morreriam. A doença a pesquisa nela surtiu um efeito imaginado e acabou matando cerca de 3 mil civis chineses.
Outros testes também absurdos foram feitos por eles e resultaram no total na morte de 300 mil pessoas. Dentre as atrocidades cometidas por eles estavam colocar pessoas em câmaras de pressão para ver quanto tempo o corpo humano suportava antes de explodir, infectar civis com doenças, dissecar pessoas doentes para poder examinar o efeito que era causado sobre elas e congelar prisioneiros até a morte para poder entender melhor o fato. Próximo. Outra prática japonesa aterrorizante durante a Segunda Guerra Mundial era a Bridge House. Na cidade chinesa de Xangai, ela foi ocupada pelos japoneses em 1937. Então, vocês percebem que isso aconteceu antes do início da Segunda Guerra Mundial. E desde então, aqueles que se opuseram ao comando japonês eram considerados anti-japoneses. E, consequentemente, eles eram enviados para a Bridge House. O prédio era conhecido por esse nome, ficava na própria cidade e era comandado pela Kempeitai, que é a polícia secreta japonesa. O local foi usado para execuções por decapitação e teve como um dos seus alvos principais o editor de tabloides anti-japoneses Kai Jiao-tu. Então era como se fosse uma doicode aqui no Brasil durante a ditadura militar. Era um local onde as pessoas que incomodavam o exército japonês ou o governo japonês lá na cidade de Xangai era levado, geralmente a justificativa é que seria interrogado, mas a verdade é que nunca mais saía de lá. Próxima ação realizada pelos japoneses foi a ocupação de Guam. A ilha de Guam, ela foi tomada pelos japoneses em 44, né, já no último ano da Segunda Guerra, e resultou um grande desastre. Depois que eles começaram a perder o controle sobre o local, a polícia secreta japonesa, Kempeitai, acabou saindo do controle. Eles começaram a torturar, estuprar, decapitar e disparar contra os civis da ilha. O ato atroz ficou bem conhecido depois do ocorrido. Então, durante aquele período, não se sabia muita notícia do que estava ocorrendo lá, mas pouco tempo depois que outros povos, né, outros estrangeiros começaram a ir até a cidade e começaram a ter informações desse período que aconteceu com o Japão. Próximo ato japonês foi a Marcha da Morte, uma prática também realizada pelos nazistas. Apesar de ser um pouco conhecida, a Marcha da Morte em Sandankan matou milhares de pessoas. Tudo isso aconteceu enquanto os japoneses estavam fugindo de Sandankan, quando a guerra estava chegando ao fim. Eles abandonaram o campo de prisioneiros que mantinham no local e obrigaram os presos a fugirem com eles para a selva. A intenção era fazer com que eles morressem por alguma doença ou fome no caminho, e foi exatamente isso que aconteceu com grande parte deles. Aqueles que sobreviveram à caminhada foram executados pelos japoneses ao final dela. 2.700 pessoas que estavam no campo participaram da marcha e apenas 6 deles conseguiram escapar e sobreviver. Então, diferente do que muito a gente sabe, do que muito a gente aprende, de todas as atrocidades cometidas pelos nazistas, e vale lembrar que não é preciso diminuir o que os nazistas fizeram para poder colocar em evidência o que os japoneses fizeram. Os dois foram igualmente cruéis, igualmente desumanos durante esse período da Segunda Guerra Mundial. Então, eu agradeço a atenção, peço para poder deixar um like e seguir de volta.